Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... Baguncinha. Não, hoje Flávio Bolsonaro arrebentou com a República. Vamos embora, vamos ver esse programa agora, o que tá acontecendo. O programa de hoje já começa sensacional. A gente começa com o nosso queridíssimo índice Bovespa, que broxou. Tava indo tão bem, né? Deu uma broxada sinistra, fechou a semana valendo 157.369,36 pontos, com 0,48% de queda. Entregou toda a alta da semana, caiu, né? Então, na sexta-feira à noite, ó que loucura. Tem que avisar o Ibovespa que a Black Friday já passou. É isso, homenagem ao Nikkei japonês, né? Então, o ETF LVP11, que replica o índice fundamentalista IAFD, caiu 2,09% na semana. Triste também, triste, sofreu mais, foi impactado a R$ 111,09. Por quê? Porque também tem Banco do Brasil na carteira, aquela coisa toda, acabou com um impacto maior. O IFIX, o índice de fundos imobiliários, subiu 0,27%, inclusive pensando já na nova tributação, né? Porque agora os fundos imobiliários, eles têm uma vantagem competitiva em relação às ações. E o S&P 500 subiu 0,61%, Nasdaq 1,39%, dólar 1,91%, a R$ 5,43, Bitcoin 1,40% de queda, Ethereum 0,93% de alta. E não foi uma cadelinha nessa semana. A gente teve mais uma semana de recorde na Bolsa de Valores, mas que acabou ofuscada pela candidatura inesperada do nosso... Como a gente pode chamar? Nosso senador? Ele é um homem maravilhoso, né? É o Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro para presidente em 2026. Sinceramente, olha, eu vou dizer pra você, eu não voto no Flávio Bolsonaro, não. Eu já vou deixar bem claro, porque depois vocês vão me encher o saco. Já nem me pede isso. Tem coisa no mundo que eu não consigo fazer, não. Eu consigo ir longe. Se vocês quiserem, assim, ó, eu vou longe, mas aí também já foi longe demais. Acho que Flávio Bolsonaro pra mim não vai dar, não. Só assim, num segundo turno contra uma cabra. E isso acirrou ainda mais uma treta pesada que está tendo lá em Brasília, com o STF comprando mais uma briga feia com o Congresso Nacional, e o governo Lula também está enfrentando uma das piores crises com os deputados e senadores. A situação do Lula já não estava legal na Câmara, principalmente depois daquela confusão com o IOF, com o governo derrubando a decisão dos nossos excrementíssimos senhores deputados no STF, depois a Câmara dando o troco, deixando a MP do IOF caducar, né? Teve vingancinha. Aí teve a prisão do Bolsonaro, que também inflamou muito a direita, e agora o Lula viu o apoio que ele tinha no Senado se deteriorar por causa da indicação do Bessias e não do senador Rodrigo Pacheco para ministro do Supremo. Isso aí já era um problema que a gente estava vindo... A gente veio assistir chegar, só que a gente ficou no meio da trilha de trem com os braços abertos, né? Foi uma situação complicada. E para piorar tudo, o Lula tá botando a boca no trombone contra o Festival de Emendas Parlamentares Impositivas, que são aquelas que obrigam o governo a dar mais dinheiro para os parlamentares gastarem nos seus estados. É aquilo, né? E, desculpa aí, os deputados, mas vocês sabem que isso aqui não tem condição de continuar, né, gente? Só lembrando que isso aí é o tal do orçamento secreto, né? Então, que mudou de não, nome. mas agora não é mais. Agora são emendas parlamentares. O orçamento secreto era na época do Bolsonaro, agora fez o rebranding. Agora é o governo do amor. Você não pode ficar falando essas palavras mais. Isso aí ficou no governo do mal, ficou naquele governo antigo. Não vão pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. E aí o clima ficou mais pesado ainda. É bom lembrar que os presidentes da Câmara e do Senado já tinham recusado o convite do governo para participar daquele evento para comemorar a sanção da lei que isenta o IR para quem ganha até R$5 mil por mês. E agora os dois estão juntinhos contra o Lula. Inclusive o Congresso aprovou um orçamento de 2026 já prevendo a arrecadação maior e vários cortes nas despesas do governo para poder sobrar dinheiro para as emendas parlamentares e para o fundo eleitoral. Que delícia. E para piorar as coisas em Brasília, o caldo azedou de vez na relação do Congresso com o STF, depois do ministro Gilmar Mendes meter uma canetada na decisão monocrática e determinar que só a PGR e ninguém mais pode pedir o impeachment de um ministro do Supremo. E isso caiu como uma bomba no Congresso. Os presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre fizeram críticas pesadas contra o que eles chamaram de blindagem do STF e interferência nos outros poderes. Inclusive, o Alcolumbre cobrou respeito do Supremo. Disse que o ministro sozinho não pode passar por cima de todos os deputados e senadores e que o Congresso vai dar uma resposta à altura. Ele falou até que vai colocar para votar uma lei aí, uma emenda constitucional, para barrar decisões monocráticas e impor limites aos ministros. O próprio advogado-geral da União, Jorge Messias, que está indo para o Supremo, pediu para o Gilmar Mendes repensar a decisão dele, mas o ministro não quis nem saber, ainda alfinetou o futuro colega falando que o pedido dele foi incabível e informal. E até o Alexandre de Moraes, que acabou sendo taxado de herói pelo Financial Times aí, né, disse que os ministros não vão ceder aos ataques e que o judiciário brasileiro é o mais forte do mundo. Tá forte mesmo. Voltando aqui para o nosso giro de notícias, a gente teve novas críticas de Lula contra a Faria Lima nessa semana. Ele tá mantendo aquele discurso de que os ricos têm que pagar mais imposto no Brasil. E uma pesquisa até mostrou que 79% dos brasileiros acreditam que a economia é feita só para favorecer os ricos. Os outros estão errados, claramente. A economia é feita para favorecer os ricos mesmo. Mas agora, não só para favorecer os ricos, para favorecer os ricos e os deputados. Basicamente, deputado, senador,
incomodou todo mundo aí. O fato é que o governo está avançando nesse sentido. Já conseguiu aprovar o fim da isenção de dividendos, começando por quem ganha mais 50 mil por mês, e isso inclusive está causando uma corrida das empresas para adiantar as distribuições de lucros antes da lei começar a valer em janeiro. A Gleisi Hoffmann ficou chateada. Diz que a antecipação dos dividendos aí é uma manobra indecente para fugir dos impostos, mas lá no Senado tem outro projeto de lei que acabou de passar pela Comissão de Assuntos Econômicos e permite que as empresas tenham até abril de 2026 para pagar os dividendos ainda com isenção de IR. Esse projeto, inclusive, é o mesmo que aumenta de 12% para 18% a taxação das bets numa escadinha até 2028. Tinha que aumentar para 70%. E também sobe aí a CSLL das fintechs de 9% para 15%. E aí o Nubank, que também está na mira de uma resolução do Banco Central e do CMN, que está fechando o cerco contra as fintechs que se apresentam como banco, acabou entrando com um pedido para conseguir uma licença e virar banco de verdade. Claro que a reação do mercado foi imediata, com uma queda brusca nas ações dos bancões, principalmente Bradesco e Banco do Brasil, né? Então, Banco do Brasil aí caiu 4,09%, Bradesco caiu 6,65%. Foi uma queda bem forte na semana. Nessa questão das bets, o ministro Fernando Andrade disse que o Brasil é o país mais bem preparado para combater as irregularidades, mas o TCU tem uma ideia um pouquinho diferente e deu um prazo aí de 120 dias para aumentar os recursos da Secretaria de Prêmios e Apostas, porque tá faltando gente e tecnologia para monitorar e regular as bets no Brasil. É porque agora tem muita lei, né? Não pode menor de idade jogar, não pode gente que recebe Bolsa Família, mas agora tem que fiscalizar isso. O fato é que o governo tá focado em aumentar a arrecadação enquanto nossa economia continua patinando. Com a Selic a 15% ao ano, a produção industrial subiu menos que o esperado em outubro, o fluxo cambial tá negativo em 7 bilhões de dólares, o que também explica essa recente desvalorização do real e a alta do dólar. Se você pensar assim que não dá para piorar, o Brasil inclusive vai deixar de ser uma das 10 maiores economias do mundo esse ano. Tá nesse ritmo aí, e a Rússia vai subir, mostrando que guerra não tem nada a ver com a economia, né? E o principal indicador da economia, o PIB, acabou vindo muito fraco, subiu só 0,1% no terceiro trimestre, o que é péssimo pro Brasil como um todo, né? Mas pelo menos mostra um desaquecimento da nossa economia. E nesse sentido, o PIB foi até bem recebido pelo mercado, que deseja mais é que se porque uma atividade econômica mais fraca ajuda o Banco Central a projetar uma inflação menor e, consequentemente, dá mais espaço para começar aí o corte de juros em janeiro. Inclusive, o Andrade falou nessa semana que no fim dos 4 anos de governo a gente vai ter a menor inflação de toda a história, talvez o menor PIB também, incluindo o Império, a República Velha, o Estado Novo e o Plano Real. Deu truco. Eu não troco, não. Menor inflação de toda a história. Depende a que custo. Essa promessa aí não é boa, não. A menor inflação da história, daqui a pouco Selic em 25%. Aí freia mesmo. O meu medo não é ele frear, o meu medo é ele ligar o airbag, ele parar. Também não é pra tanto, Haddad, desempolga. Vamos parar na República Velha. O governo tá com outra meta ousada também para 2026, prevendo um superávit de 0,25% do PIB no orçamento que foi aprovado pelo Congresso. E na questão das tarifas, a gente teve mais uma conversa amistosa do Lula com o Trump. Mais um papo gostoso, dessa vez por telefone, e o Lula até saiu falando que existem 2 Trumps, o chatão da TV e o cara legal no tete-a-tete. O governo americano parece estar bem menos focado no fator político da prisão do Bolsonaro e mais preocupado com o aumento da inflação. Quem diria? Ainda mais agora que o mercado de trabalho nos Estados Unidos também está se arrefecendo e fazendo praticamente todo o mercado apostar uma queda de juros na reunião do Fed na quarta que vem. É bom lembrar que isso é bom para todo mundo, porque tem feito as bolsas subirem lá nos Estados Unidos, na Europa e até aqui no Brasil. E com todo esse otimismo, a agência Fitch elevou a projeção para o PIB global, citando, é claro, um aumento massivo dos investimentos em inteligência artificial. Se você quiser viver em paz, a UVP, para quem ganha mais de R$4.500 por mês. Então, vai lá, entra aí, auvp.com.br, preenche o questionário que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. E o seguinte, faltou se inscrever aqui no canal, tem gente que assiste isso aqui e não é inscrito. O vídeo te ajudou? Então se inscreve. Se não te ajudou, não precisa se inscrever, de verdade mesmo. Se o vídeo não tá se encaminhando pro fim. Então, rapidinho não é nada disso não, nada dessa desorganização desse programa aqui. Rapidinho é uma coisa séria, uma notícia que não é relevante ao ponto de ganhar um destaque no programa, nem irrelevante ao ponto de ficar fora do programa. O TikTok anunciou que vai investir R$200 bilhões na construção de um novo data center no Brasil. O objetivo é acelerar o processamento de dados, deixando o algoritmo ainda mais viciado, para fazer você assistir ainda mais meninas de bundas avantajadas fazendo danças estranhas, ficando ainda mais viciado e destruir o seu pai, a reputação dele que fica nos comentários. Eu achei meu tio que estava perdido há 7 meses num comentário desse, numa bunda de uma moça. Eu acho que o Brasil devia proibir o TikTok, sendo bem honesto. Proíbe tudo logo. E deixa só o YouTube, porque sem interesse, né? Tá? Longe de mim tem interesses escusos nisso. Mas se puder proibir tudo, deixar apenas canais do setor financeiro com mais de 1 milhão de inscritos, agradeço. E de preferência, tinha que fazer um bloqueio também dos que tem mais de 7 milhões também, pra ficar uma coisa justa. Pra ficar equilibrado. Equilibrar a disputa.
quase 4 milhões de pessoas já receberam de volta o dinheiro descontado indevidamente por associações de sindicatos na fraude do INSS. Isso aqui, inclusive, vai provocar um resultado financeiro positivo nos bancos, porque já estão endividando esses idosos usando esse dinheiro. No total, 2,6 bilhões já foram devolvidos para os aposentados e pensionistas. Ou seja, pede dinheiro para sua avó que ela tá montada na grana. A polícia de São Paulo deflagrou uma nova mega operação contra o esquema de lavagem de dinheiro do PCC. A ação resultou no bloqueio milionário de bens, incluindo móveis, carros de luxo e barcos, e no congelamento de 37 empresas suspeitas, inclusive de uma empresa muito específica que você viu, né, Edson, no relatório. Eu quase morri do coração. Uau. One Vibria. Eu tomei um susto, falei, que é isso? Mas não era nada a ver com o nosso. Quase que foi. E a CVM rejeitou uma proposta de acordo de 21 milhões de reais e decidiu levar adiante o processo que apura irregularidade na gestão de um fundo imobiliário ligado ao Banco Master. Já o Ministério Público recorreu de uma decisão do TRF da primeira região que tinha mandado soltar o Daniel Vorcara e outros executivos do banco que foram presos na operação Compliance Zero. O sistema de pagamentos do Banco Central registrou um valor recorde de 297 milhões em transações feitas pelo Pix na sexta-feira passada. A data coincidiu com o fim da Black Friday e com o encerramento do prazo para os trabalhadores receberem a primeira parcela do 13º salário.